Meus amigos, mentes pensantes do agro, estamos aqui para mais uma rodada de conversa de altíssimo nível. Esses últimos dias eu tenho inspirado demais, gente. Eu falar que me deixa, assim, muito provocado a chamar para a mesa gente que me faz pensar no mais alto nível vamos dizer assim, de reflexão para tentar entender o que de fato a gente precisa fazer para aproveitar tanta oportunidade que eu fico vendo no mercado diante de situações que já estão postas e que a gente só precisa medir o quanto a gente quer aproveitar delas, né? Uma coisa é ter que procurar uma oportunidade, outra coisa é ter uma oportunidade e não saber como aproveitá-la. E eu acredito que nós, da pecuária, temos agora uma oportunidade ímpar nas nossas mãos. Então, e aí me deu a ideia de convidar dois amigos, e esse espaço aqui vocês sabem que eu convido primeiro pessoas de um nível diferenciado e que eu tenho uma relação de confiança, de respeito e de admiração muito grande. Então hoje eu convidei aqui dois amigos, né, Cláudio e Fernando, para a gente trocar ideia e eles me ajudarem a entender se essa percepção que eu estou é só uma percepção ou se de fato é uma constatação e como a gente vai fazer para fruir aí os benefícios e aproveitar essa oportunidade, né? E vocês vão entender que eu não expliquei nada para vocês porque que eu convidei vocês. Então vocês vão entender por que vocês estão nessa mesa, me dizer que eu for tocando os assuntos aqui. Então sejam muito bem-vindos, meus amigos. Obrigado, Gilson. Obrigado aí e por ter nos convidado. Obrigado, Gilson, também, por mais uma oportunidade aí de compartilhar um papo com vocês. Coisa boa. Eu vou começar falando aqui de uma palavra que todo mundo morre de medo, crise. E quando eu me preparava hoje para essa gravação, eu tenho um slide que eu uso em algumas reuniões minhas que conta um pouco da minha história e o título desse slide é que crise, quando foi a primeira e quando será a última, né? E ironicamente eu coloco a minha formação profissional desde 83, que foi quando eu comecei a atuar profissionalmente em alguma coisa, eu tinha 14 anos de idade e essa época que eu estava entrando na pecuária de leite e tal, e depois todas as crises que eu vivi. Por que eu estou querendo começar por isso? Porque à medida que eu vou lendo isso, né, de 83, que era a máxima valorização do Cruzeiro com dólar de 30%, né? Depois 86 com o plano cruzado, depois nós fomos para o plano Bresser com a elevação de juros e a retirada dos subsídios da agricultura, né, lá em 87 isso. Depois nós tivemos o plano verão, né, que começa a hiperinflação nessa época, nós estamos falando aí de 87, 88 e aí 89 dá o pico, que é a eleição do Collor. A gente já estava em 1.765% de inflação ao ano, tá? No Collor nós batemos 3.000%, tá? Depois a gente teve o processo lá do impeachment dele, da renúncia, passamos pela crise mexicana lá em 94, que enquanto o México estava na crise, a gente estava começando o Plano Real aqui. Depois nós passamos pela crise asiática em 97, quando a gente chamava os tigres asiáticos de gatinhos. Eu me lembro de mesas de amigos meus lá em São Paulo, que a gente falava, os tigres asiáticos viraram os gatinhos. E hoje eu fico vendo esses gatinhos, rapaz, eles fizeram um trabalho bom de lá para cá. 98 passamos pela crise russa, tá? Vamos lembrar, nessa época a Rússia era um comprador de carne brasileira. O Brasil não era um player expressivo, né, nesse setor. Em 99 passamos pela desvalorização cambial, que quase arrebenta a minha lua de mel, quase vira uma lua de fel, né? Porque vocês lembram o que aconteceu com o dólar naquela época, com a desvalorização lá. Nós saímos de 1,12 para 2,16. Passamos em 2000, 2001 pela crise da Argentina, e essa aqui coincide com a crise da Nasdaq. E por que eu estou tocando ela? Porque parte do assunto que nós vamos falar nasce disso aqui, tá? Vocês vão entender depois. A crise da Nasdaq, que foi a crise das empresas digitais daquela época já, né, das .com, que mal tinham começado, fez desaparecer do mercado em um dia, 5 trilhões de dólares. Então seriam 2 Brasis e meio do PIBão, né? Porque outro dia a gente estava com um PIBinho. Pouco tempo atrás a gente estava com um PIB de 1 trilhão. Agora que foi para 2 trilhões pela essa variação cambial aí. Finalmente chegamos no 2008 com a crise do subprime nos Estados Unidos,
que até hoje a gente ainda está sofrendo com isso, e que eu não acredito que tenha sido só uma marola no Brasil, como o nosso querido presidente da época falou, mas nós sentimos menos. Não significa dizer que em 2015 a gente não fosse sentir o efeito da marola, né? Nós tivemos a Lava Jato iniciando ali final de 2013, intensificando em 2014. Essa Lava Jato, ela depois puxa uma outra operação, a Tão de Carne Fraca, sabe? Que mexe substancialmente. E depois do impeachment da Dilma, né, a gente tem outra mudança nesse setor de carne. Tem uma mudança na regulação aí da relação Brasil e Estados Unidos. Não sei se é coincidência, alguma empresa brasileira tenha se sendo transferida para lá, sei lá. Tem coisas aí que não é o objetivo da conversa aqui. Passamos ali pelo Temer e Bolsonaro, né? E estamos agora na outra era Lula, transitando modelo, enfim. Gente, isso aqui foi o que eu vivi, né? Alguns dos nossos telespectadores não, da nossa audiência aqui não viveu isso. Outros viveram mais do que eu vivi, tá? Mas disso aqui eu posso falar o que aconteceu em cada época dessa, tá? E a provocação da gente começar falando em crise é porque nós estamos em meio a uma crise, porque crises são cíclicas e elas são necessárias para a gente se movimentar, porque são as crises que nos tiram da zona de conforto. Então, a primeira pergunta que eu vou fazer para vocês é: vocês também estavam vivendo esse período? Nós temos uma faixa semelhante aí de idade. E eu queria que vocês falassem um pouquinho, tá? Porque essa fase é a fase que vocês tinham se preparado, que essa fase a gente já estava ali da faculdade em diante, praticamente, né? Para atuar no que nós estamos atuando hoje. E eu sei da atuação importante que vocês têm hoje no que se refere à inteligência da pecuária. Depois nós vamos traduzir essa inteligência da pecuária. Como é que vocês veem essas fases todas da década ali de meados ali de 80 para cá? O que mais lembra vocês, por exemplo, de fatos importantes que acabaram até motivando vocês a fazerem algo que tem a ver com o que vocês estão fazendo hoje? Vocês conseguem ver alguma correlação disso? Ou de mercado? Qualquer coisa que vocês queiram falar dessa fase, só para a gente começar a tangibilizar isso. Olha, eu me lembro, em 1986, eu estava em Campo Grande, tinha 2 anos de formado, estava buscando crescer no mercado de trabalho, tive a oportunidade na Embrapa Gado de Corte, e eu me lembro de passar no caminho, quando eu voltava de Uberaba para Campo Grande, parava em Bataguaçu, entrava num 5 quilômetros para comprar carne. A carne sumiu. Então, se você quiser... Plano cruzado. Plano cruzado. Confisco de boi. Dilson Finaro confiscava os bois, o pessoal escondia e tal. Então, nessa época, eu me lembro de algumas coisas, não. Estava o auge do programa de cruzamentos com raças continentais. Na época, o Limousin estava crescendo, lá em Campo Grande tinha uns trabalhos muito interessantes com Chevrolet, Chianina, Pardo Suíço, com Nelore. Essas raças continentais, Cláudio, teria a ver, por exemplo, com o que acontece hoje no mercado de Angus, por exemplo? Tem alguma coisa que possa ter nascido nessa época que evoluiu para o xeré de hoje? Olha, é o seguinte, o que aconteceu? Normalmente, o Angus, o que acontece? O Angus, ele tá aí, né? É o maior sucesso, é uma raça altamente competitiva, né? É um animal de porte menor, consumo menor, enfim. E na época, o mundo é feito de ciclos, modismos. Então, na época, a moda era a raça continental, com o Nelore. Mas o pessoal só falava na raça continental. É igual todo mundo esquecia hoje. Que a base é o Nelore, que dá ostentação é o Nelore. E que isso não mudou, hoje, né? Não mudou. Então, quando você diz hoje, Angus Beef, tudo bem, a mãe é branca, né? A mãe é Nelore, Bós Índicos. Mas então eu me lembro dessa fase muito bem. Eu me lembro, em 1988, foi lançado o primeiro programa de melhoramento genético no Brasil. 88. Lá na Universidade de São Paulo, Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Chamava PMGRN, Programa de Melhoramento Genético da Raça Nelore. 3 fazendas. Século atrás, né?
Lá no Departamento de Genética e Matemática Aplicada à Biologia. Encabeçado pelo professor Raizildo, eu me lembro, professor Raizildo Lobo, doutor Cláudio Sabino Carvalho, doutor Nilton Camargo Araújo. Isso, 88 você está falando, né? Estou falando 88. Não existia NCP, não existia nada disso. E Arnaldo Zancaner, tá? O que eles queriam? Medir. Trabalhar no melhoramento, fazer melhoria, Fernando, medindo pesos. O que não pode ser medido não pode ser controlado, né? Não, o que você não mede, você não seleciona. E o que você não controla não tem como você alterar, né? Não tem. Então, eu falo, eu lido com gestão. Se você não tiver controle de algo, como é que você vai gerir? Agora, se não estiver medindo para ter o controle... Tá. Aí vou adiantar o tempo. Em 96, esse programa, eu vou falar da minha experiência, evoluiu para a ANCP, tá? Associação Nacional dos Criadores e Pesquisadores, saiu de dentro da Universidade de São Paulo e foi para dentro da ANCP. 96. Então, só lembrar, 96, pessoal. E para quem não lembra, quando você falou do plano cruzado, vamos lembrar, a gente tinha tabelamento de preço naquela época. E desabastecimento. A gente tinha naquela época um controle de governo absurdo. Você tem ideia, nessa época eu tinha uma indústria de macarrão, era sócio da indústria de macarrão, e trigo era cota. Então você não comprava o quanto você queria, não. Tinha uma cota para você comprar. Por exemplo, a minha família tinha indústrias de cereais, de óleos vegetais e tal, então era um controle do governo em cima de preço mínimo. Era um inferno esse negócio. E é nessa época que retira tudo isso. E eu quero pontuar uma coisa, que eu me lembro muito bem, por causa da General Motors, do qual nós tínhamos trabalho com o Chevrolet, e nós tínhamos o preço tabelado e o ágio. Né? Tinha o ágio. E os carros sumiam, tá certo? Então você tinha aí uma demanda X de carros, né? Que tinha mensada por mês, estava lá pedido, mas não vinha. Então olha só o que não entregava não. Olha o que é mercado reprimido, gente. Isso é importante para entender, porque o Cláudio está chegando aqui em 96, e em 96 a gente já tinha passado tudo isso, já tinha passado o Collor, abertura de mercado, já estava aqui com o Fernando Henrique, que era ministro do Itamar Franco, já virou presidente. Sim. E esse ano tem uma lei, a primeira lei de classificação de carcaça é desse ano. Então, essa metodologia que os frigoríficos estão usando hoje para precificar boi... É de 96. Começou lá atrás. Ela só não estava sendo adotada, mas já estava sendo criada uma lei. Entra aí agora, vamos lá. Bom, aí houve essa desvalorização cambial, essa coisa toda. E eu me lembro que as ações nessa época nós estávamos aí no FHC, né? 98, 99. E inseminação não estava ainda no ETF. Não. O ETF começa em 96 lá nos Estados Unidos. Aqui só na virada do século. E aí a coisa anda mesmo em 2000, primeira metade de 2005. E eu me lembro claramente de ministrar a palestra, Fernando, e era assim, ó, mercado de inseminação no Brasil, 75%, 80% dos touros disponíveis nas centrais e que mais tinham participação numa análise em termos de venda, segundo as BIA, você olhava claramente o Angus crescendo, o Nelore ali sentindo baca, as raças continentais diminuindo enormemente, e dentro dos Nelore, animais avaliados não dava 30%. Então tá, isso aí já, então, isso nós já estamos virou falando década? de 99 e 2000. Tá. Então complementa isso aí, só para você saber, essa década, gente, é a década da preparação do novo varejo brasileiro, tá? Entrada da Walmart no Brasil, foi nessa fase aí anterior. Os europeus já estavam aqui, porque o Carrefour entrou na década de 70. E por que eu estou falando isso? Quando você aparelha o varejo, você força a indústria a se posicionar, tá? E aí a década que vem depois dessa é a década que mais coloca dinheiro no mercado, seja com investimento direto externo, seja através do PAC, seja através de programas sociais, que criou um boom de consumo na década de 2000. Tá, e agora só concluindo, nós não podemos esquecer o seguinte, houve essa demanda, houve essa mudança genética, mas houve uma das coisas mais importantes, nós não estamos falando aqui, o lançamento do Programa de Integração Lavoura e Pecuária. Você lembra a data disso, mais ou menos do ano? Vou te falar, se eu for forçar minha cabeça aqui, eu voltei, estava nos Estados Unidos, voltei em 97, 98, então, eu me lembro, o chefe da Embrapa, me lembro do nome, Pedro Arraes, que era um cara visionário, João Klutikuski, João K., Homero Aidar de Freitas,
Tarcísio Cobut, são pessoas que não estão. E eles tinham, na época, o Sistema Barreirão. O Sistema Barreirão, ele fazia parte do PIAP, Programa de Integração Agricultura e Pecuária. Então, eles renovavam o pasto entrando com a agricultura. O plantio direto já tinha... Não. Estamos falando de arado de aiveca. Tô velho, Jus. Arado de aiveca. Arado de aiveca. Você tá pintando cabelo? Porque eu tô pintando cabelo. Você não, tá... De branco. Todos brancos. E aí, eu gosto muito de falar, porque esses precursores, juntamente com alguns produtores como Gontijo e outros, sabe? Então, esses caras pegaram esse cerrado que estava com mais de 75%, 80% degradado, o Hoffing lá de Brasilândia também, e entrou o arroz e feijão, Embrapa. Inicialmente, ela começou tentando inserir o arroz no sistema de integração. Depois, ela foi acertando a tecnologia para milho. Tentando correr atrás da história, né? Correndo atrás da história. E aí, enfim, não é o... Isso aqui daria outro podcast para a gente começar a falar de agricultura e pecuária. Aí, lá, início de 2001, 2002, as experiências com o Tarcísio e o João Caio entraram com o sistema Santa Fé, que já era plantio direto, uma evolução natural. Como nós tínhamos os testes de desempenho de touros jovens, as provas de ganho de peso, e para a gente performar, para os animais performarem, eu precisava de capim de qualidade, eles falaram, olha, vem cá, você não quer ajeitar toda essa parte de componente agronômico aqui conosco? Agricultura, pasto, você entra com componente genético animal, transformando essa carne, esse capim, em quilo de carne. Consequentemente, nessa época que eu comecei, Fernando, a gente olhou e viu as discrepâncias no mesmo ambiente, na mesma situação de criação, mesma comida, mesma sanidade. Quando você tinha os animais, filhos de avaliação... Nós estamos falando aqui, mais alto, conta 2003. 15 anos já depois daquele primeiro movimento de medir, hein? 2003, 2004... 15 anos, gente. 2003, 2004, você começou a quantificar e falar, gente, peraí, o touro avaliado, o peso ao sobre-ano, por exemplo, uma coisa comum, me coloca 15% a mais. E o que eu mudei, Fernando? Nada. Só mudei a avaliação dos pais. Não era isso. Então, nessa época, aí começou-se... Aí veio a IATF. Aí que eu queria te pegar. Porque Fernando, você já estava no ambiente acadêmico? Você fala, como é que estava? Na verdade, eu cheguei aqui no Brasil em 2004, mas falando de... Nós te importamos nessa fase, então. Nós te importamos em 2004. 2004. A gente já sabia o que a gente queria. Mas aí, Gilson, fazendo um pouco de história, né? Quando você falando de crises, eu me lembro assim, né? Esses eventos, você falou aí dos tigres asiáticos, né? Mas é um evento, né? Muito claro, eu lembro, estava em faculdade, né? No Uruguai, fazendo agronomia. Montevidéu? Em Paysandú, no norte do Uruguai, que tem uma estação experimental. Então, no quarto ano da carreira, você vai e faz todas as disciplinas, né? Aplicadas. Eu tinha já uma certa tendência a trabalhar com pecuária, né, no início, na parte de nutrição, eu gostava muito de número, né, no início. E eu me lembro, na época, o Uruguai, até hoje, né, exportava 80% da produção de carne, né? Era um país, na época, né, livre de aftosa, sem vacinação, né, sem vacinação. E o Uruguai já tinha, né, procurar novos mercados que valorizassem, estava exportando para Japão e mercado, até porque não tem mercado interno. Né? Isso, eu frequentei muito o seu país na década anterior, porque a gente comprava muito farelo de arroz lá. E sempre me impressionei com o nível cultural de Montevidéu, aquela coisa, sempre gostei. A gente botou na boa, se comia muito bem ali, mas não tinha mercado interno. Exato. Então, buscando mercado externo, né? E aí, nessa época, no ano de 2000, né, no início do ano de 2000, foi quando teve um foco de aftosa no norte do Uruguai. E aí, de um dia para o outro, Gilson, 100% dos mercados fecharam. Então, olha só. Fecha o mercado de um lado, você migra para um país. 2004 e até já estava com 4 anos aqui. A gente tinha 2 caras só na virada do século que estavam autorizados a fazer IATF aqui. Nessa época tinha melhorado, devia ter uns 50 já, né? Hoje tem 9 a 10 mil. Só que, por exemplo, nessa época aí, gente, começa alguns players da parte de hormônios a se movimentar.
outros players grandes da parte de sêmen, assim, movimentado. Outro player que não era tão grande na época, mas ficou grande hoje, mudou o nome. Exatamente nessa época muda o nome, tá? Surge um negocinho de 3 letras. E é um negócio impressionante. Sai de 6 para 3. E é impressionante porque esses movimentos todos vão acontecendo em paralelo, mas eles estão dando início ao modelo atual da pecuária do Brasil. Tá? Positivo. Que conjuga genética, pastagem, integração, métrica, carne embalada, mercado externo, capacitação do mercado interno. Mas com quantos players preparados para isso? Eu vou só adicionar uma coisinha que é fundamental. 2003, 2002 a 2005, Roberto Sainz, eu, Fabiano Araújo, na tese dele de mestrado, juntamente com o Grupo OB, e, obviamente, depois processando tudo isso, lançando, sabe o quê? As primeiras DEPs de carcaça do Brasil. Acabamento, de boi, né? Área de olho de lombo, que é rendimento, 5. Não, a pesquisa começou em 2003. Beleza, mas 2002. O lançamento... Vocês estão conjugando isso no mercado... Não, lançamos, eu posso falhar minha memória, mas foi 2005 ou 2006, alguma coisa assim. Beleza. Mais ou menos vamos colocar aí, quase 10 anos depois da lei de classificação de carcaça. Detalhe. Quase 20 anos depois do primeiro movimento de começar a medir. Detalhe, pela primeira vez você teve num touro a possibilidade, se usou ou não sei, a possibilidade de adquirir touros melhoradores para rendimento de carcaça, acabamento na costela e acabamento na picanha. Ponto. Repete isso para mim. Rendimento, acabamento na costela e na P8, no acabamento. Então, agora vamos traduzir isso aqui para o público nosso aqui. Ou seja, o mercado teve acesso à ferramenta, vamos chamar assim, de qualidade de carcaça. Beleza. Disponibilizado na época pela NCP. Agora vamos traduzir aqui uma coisa. Por exemplo, uma coisa que me chamava muita atenção quando eu ia para Montevidéu, que eu ia de carro, e a família nossa tinha negócio em Pelotas. E eu falava que Pelotas, o único lugar perto de Pelotas era Montevidéu, o resto tudo era longe de Pelotas, né? Mas uma coisa que me chamava a atenção quando eu ia para lá, eu ia muito no mercado. E eu comia muito bem ali. E era impressionante o padrão da carne que eu comia. Eu falei, gente, o que esse povo faz nesse negócio? E aí, por exemplo, nessa época do Brasil, gente, desculpa, o máximo que a gente conseguia fazer era separar a carne primeira de carne segunda. A gente não embalava a carne. Então, assim, se de um lado, Cláudio, a gente não estava ainda medindo o desempenho do boi vivo, que eu sempre falo, boi vivo, gente, é um SKU, é um item. Na hora que eu abato o boi e começo a desmontar ele, são vários SKUs. Você está me falando de métricas aqui importantes. Olha só, eu quero que vocês me digam o seguinte. Hoje, quando um frigorífico compra um frigorífico profissionalizado, ele não te compra boi. Ele compra carcaça. E carcaça, a tradução disso é carne com osso. Certo? Porque ele quer saber, ele tirou o que não é comestível ali e vai te pagar aquilo ali. E aí, por exemplo, para mim produzir essa carcaça, gente, não é tão fácil igual era criar boi. Porque antes era o seguinte, meu amigo, o boi é um bicho bom demais. Aliás, tem poucos animais bons eu vejo igual um bovino. Você soltava ele ali e ele trazia o negócio. Meu amigo, a partir do momento que o frigorífico não está mais comprando boi, está comprando carcaça, e o consumidor está aprendendo a não mais comprar carne de primeira e carne de segunda, o setor tem que se preparar para agir melhor. Quando eu te perguntei se você já estava na academia, por quê? Esses assuntos aqui, e o Cláudio estava falando, no ambiente de pesquisa. E a academia tem que usar essas pesquisas para educar um público que vai ser colocado no mercado para fazer essa transformação. Mas hoje, Giz, você fala, né, há 20 anos atrás, mais ou menos, né, que, digamos, você ficava impactado, né, pela qualidade, né? Hoje eu vejo assim, que está o inverso. Você, por exemplo, aqui, a diferenciação, né, em termos de qualidade de carne, de produto. Então você vai aqui
supermercado, uma boutique de carne, então você tem carne do boi A, B, C, da raça A, B, C, criado A, B, C, o mesmo corte, né, de carne. Você pode ter N nomes, né, que muitas vezes com marcas específicas. Isso você vai no Uruguai e continua vendendo a carne do mesmo jeito que vendia há 20 anos. Ou seja, não houve essa profissionalização para valorizar os cortes. Você sabe por que eu comecei falando de crise? Eu tenho uma frase que eu brinco com os meus filhos lá em casa que fala que o sapo só pula porque ele não tem embreagem. Porque se ele tivesse embreagem, ele não precisava pular, ele saía, né? Aí meu filho mais novo falou, o que é embreagem, pai? Eu esqueci que tem uma parte da geração que não dirigiu o carro. Geração que não sabe que é um carro automático, mecânico. Isso eu nem falei de carburador, hein, rapaz? Imagina se eu fosse falar disso. Mas assim, aquelas crises que eu falei, gente, fizeram a gente se movimentar muito. E o Brasil, é aí que eu queria chegar aqui agora. Eu preciso muito da cabeça de vocês para isso, porque nós temos que tomar cuidado agora. Porque até 2030, na minha opinião, vai ser definido quem vão ser os líderes do mundo. Quem vai ocupar a posição de protagonismo e quem ocupa a função de coadjuvante. Porque não dá para todo mundo ser protagonista. Então, o que acontece? Eu vou arredondar, tá? 200 países para ficar mais fácil. Tá? Então, nós temos 200 países aí no mundo com... Vou colocar 8 bilhões de pessoas, que está projetando 9,7, né, para 2050. E nós somos um bloco de carbono. O carbono não vive sem proteína. Então, o consumo de proteína não é opcional. É mandatório. E o que acontece? Quando eu olho o mundo hoje, 80% do crescimento do mundo está projetado para acontecer do lado oriental. E principalmente numa quantidade assim, de 5 países. E esses 5 países vão passar por um processo, como o Brasil passou, como a China passou nas últimas 2 décadas, que, aliás, o que puxou o nosso agro, boa parte foi esse movimento da China. Tá? A China tinha 80% da população em nível de pobreza, hoje tem 2%. A China criou a classe média dela nessas 2 décadas. E tem 350 milhões de chineses na classe média. Então, eles têm os Estados Unidos em classe média. E o que acontece? Quando você movimenta a população e melhora a renda dela, acontecem 3 revoluções. A primeira revolução é o que a gente chama de revolução calórica. As pessoas começam a comer mais. Melhora um pouco mais da renda disso. E vamos só lembrar, a Índia, que eu estou muito de olho naquilo, porque olha só, em 2050, 30% da população do mundo vai estar em 2 países. China. Índia e China. E aí, por exemplo, o fenômeno que já aconteceu na China não vai se repetir na China, mas vai se repetir na Índia. A Índia já dobrou a renda per capita dela, dobrou na última década. O que acontece quando se aumenta a renda per capita? Essa renda é direcionada para algum lugar. Se eu já estou comendo e tenho mais renda, eu vou comer melhor. Aí vem a segunda revolução. A revolução nutricional. A primeira foi a calórica, eu como. A segunda eu como melhor. Nessa hora a proteína vem forte para a mesa. Mas forte. E a proteína mais nobre que tem, do ponto de vista de sabor, de versatilidade, é a do bovino. Beleza? E a terceira revolução que acontece é a que puxa a infra. Porque eu consumo mais de tudo. Eu quero mais casa, eu quero carro, eu preciso de mais combustível. E aí puxa mais. E por que eu estou dizendo isso? Desses 200 países, gente, tira esses 2 gigantes que vão ter 30%. Os outros 33%, para ser mais exato, eu fiz a conta, 30,8% vai ser China e Índia. 33,3% vão ser 15 países que vão estar entre 100 e 375 milhões de habitantes, dos quais o Brasil está no meio. Só que eu fui pensar assim, quais são esses países? Estados Unidos, Nigéria, Paquistão, Indonésia, Japão, Vietnã, Tanzânia, Rússia, México, Filipinas, Etiópia, Bangladesh, Egito. Rapaz, o que eu concluo? 200 menos 2 sobra 198. 198 menos 15 sobra 183. Sim. 183 países que vão ter os outros 30% da população são totalmente dependentes de alguém fornecer alguma coisa para eles.
Esses 15 que teriam condições de ser produtores, forte mesmo, só tem o Brasil como produtor. Porque os Estados Unidos é muito mais forte que nós em produção. Não, Mas ele tem 1/3 do consumo do mundo lá dentro. Sim. Então, tudo que ele produz primeiro precisa alimentar os americanos. A China é pior do que os Estados Unidos, porque ela também é, aliás, ela é o segundo maior produtor do mundo de alimento. O maior é os Estados Unidos, o segundo maior é a China. Mas além do que ela produz, ela tem que comprar. Então vamos lá. Onde é que eu estou querendo chegar com essa conta? Quando eu pego hoje, na importância dos players, os Estados Unidos é o maior produtor, o Brasil é o segundo maior produtor, a China é o terceiro maior produtor, a comunidade europeia, tem que chamar de comunidade, porque se eu colocar os países à parte não aparece, né? Então, eu criei a União Europeia para ajudar nossos amigos. Mas vamos lá, vamos falar em número. Vou arredondar. Estados Unidos, 12 milhões e meio de toneladas. Brasil, 12 milhões. Brasil, 11, 10 milhões e meio. Então, esse ano é a menor distância que nós já tivemos. A China vem com 7,7 mais ou menos. E aí, por exemplo, quando vem em países isolados, viria a Austrália com 3, a Argentina com 3, 2 e pouco, e aí vai. O que eu estou dizendo isso? Gente, 85% da produção de carne está em 10 países. Dos quais o Brasil puxa 1/3. 22% da soja do mundo está no Cerrado brasileiro. No Cerrado, um pedaço nosso só, um bioma. Então, olha a relevância que o Brasil tem nesse cenário. Agora, que conta que você quer chegar, Gilson? Eu falei, gente, se eu tenho esse tanto de comprador, e eu já tenho esse prognóstico pronto, e nós começamos a falar de aumento de eficiência, de tecnologia, e nós sabemos que ela não está aplicada de maneira maciça, pelo contrário, tá? Nós vamos ter que fazer alguma coisa diferente de agora por diante para a gente ocupar esse lugar de protagonista, tá? E olha só, poucas vezes eu medi as cadeias, eu gosto muito de... O cara que não tem muito o que fazer, fica estudando, lendo alguma coisa, tá? Para ver se aprende alguma coisa. Mas eu fui medir as cadeias e eu não encontrei nenhuma cadeia tão ineficiente como a da pecuária de bovinocultura. Não existe no Brasil uma cadeia mais ineficiente que a nossa, porque a gente consegue ser ineficiente de ponta a ponta. Nós somos ineficientes da pastagem até o porcionamento da carne para atender um restaurante. Isso me deixa muito animado, porque onde tem ineficiência tem que ter oportunidade de ganho. E falta inteligência. Pronto. E aí eu quero perguntar para vocês o seguinte, tem 4 fatores que eu preciso olhar numa fazenda, se eu quiser ter desempenho. Quantidade de animais que eu vou colocar em cada hectare, porque eu não tenho como produzir nada de alimento e de energia sem isso. Sol, terra, água, combinar esse negócio, pegar nutrientes, transferir. Hora eu tenho que transferir da terra para a folha, hora da folha para o animal, do animal eu estou colocando no prato, o prato tem que vir para mim, eu como, vira energia, vai. Então, quantos animais eu vou estar colocando por um hectare? Então, isso vai depender de como eu estou tratando esse solo, do quanto eu estou entendendo, de qual cultivar que eu estou colocando, como eu vou... Boas práticas. E eu sei tudo disso já, eu como Brasil. Sei tudo, somos os mais avançados do mundo nesse negócio. Beleza, vamos para a segunda coisa. Eu vou precisar colocar um animal eficiente aqui em cima. Por quê? Porque a segunda coisa que eu tenho que olhar é quanto esse animal ganha, o tal do GMD, diariamente, que a gente não come todo dia. O animal está come todo dia. Aquele capim em quilo de carne. Capim em carne. Só que, por exemplo, o fato de eu ter muito capim com muitos animais não significa dizer que eu vou produzir muitas arrobas. Ou que eu vou produzir arrobas num custo que seja interessante. Eu tenho que olhar a terceira coisa. Quanto que eu estou desembolsando de dinheiro para que aquela quantidade de animais, naquela quantidade de hectares, me traga um volume X de carcaça que no final me fecha a conta. Aí eu tenho que olhar a quarta coisa, que é o produto final que esse animal chegou. Qual o peso que ele chegou? Em quanto tempo ele chegou? E aí estou voltando para o assunto seu para devolver a bola. Com qual rendimento de carcaça? Com qual acabamento? Porque, por exemplo, qualidade para frigorífico é diferente de qualidade para um consumidor final. O consumidor final não vai falar do rendimento da carcaça, da cobertura de gordura. O consumidor final vai falar da suculência, do sabor, da maciez. Isso é qualidade para o consumidor. Da higiene, uniformidade, do odor, da cor. Consumir o que, como e para quem. Pronto. O restaurante vai estar falando qualidade para ele outra coisa. E qualidade para o açougue também é diferente da qualidade para o restaurante.
Então, se o frigorífico está de olho no rendimento de carcaça, o açougue está de olho no rendimento de desossa. O restaurante está de olho em quanto eu estou conseguindo porcionar esse quilo de carne e transformar em quantas porções. E, meu amigo, todo mundo correndo atrás de eficiência. O que todo mundo esquece? Existe carne boa sem um animal bom? Existe um boi bom sem um bezerro bom? Não existe. Existe um bezerro bom sem um processo de gestação bem feito? Não. Existe um início do processo de gestação sem um bom planejamento genético? Não tem como. Tem algum desses assuntos que eu não saiba fazer, eu como país? Que eu não tenho inteligência ou profissionais bons? Você conhece. E por que não estão fazendo? Então, eu não quero que vocês respondam isso, mas uma coisa vocês vão me ajudar a responder. Se são aqueles 4 itens, tem um setor, gente, que eu não posso errar de jeito nenhum. É de jeito nenhum. Porque assim, se eu errar no capim, a natureza é boa demais, rapaz, 3 meses depois ele me ajuda a corrigir. Concorda? Eu sei que é rápido. A cada 100 dias, minha amiga, a natureza nos dá a chance de corrigir a caca. Beleza? Mas, meu amigo, olha, eu errei na nutrição, ainda tem chance de chegar lá no coxo, e vai que eu tenho dinheiro. Eu entro lá na tal da Insumolândia, tem uma turma que gosta de chamar de Insumolândia aí, né? E desço o cacete, fecho esse boi ali, meto energia nele, eu produzo muito milho, eu produzo muito sorgo, entendeu? E eu corrijo ali, dou uma corrigidinha ali na zona, não sei se eu vou conseguir fechar a conta, já estava ruim, talvez fique pior. Pior. Então, assim, mas eu ainda consigo. Até consigo depois, vai que eu tenho um frigorífico abençoado e falo assim, rapaz, eu tenho vontade de te ajudar, eu vou te pagar 10% a mais hoje, porque eu sei, senão se eu não te pagar, você não vai pagar suas contas. Então eu vou te pagar 10% a mais, vai que eu consigo um frigorífico dele. Que talvez ele tenha um supermercado que vai fazer isso, um bondoso, muito santo, né? Tem santo, existe santo, né? Não existe milagre também. Mas eu fui olhar que tem um setor, meu amigo, só tem um setor que se eu errar nele, não tem nada que eu faça para corrigir. Não tem como remediar. Não tem. E se eu não estou enganado, se eu não estou enganado, meus amigos aqui são 2 dos grandes profissionais desse setor. Mas eu não sei se eu estou falando coisa que vocês concordam comigo. Que setor que é esse? Genética animal, melhoramento genético. Se você errar, você vai lembrar daquele erro por anos. Algumas gerações, né, Fernando? Alguns anos. Ótimo. E aí, é aquela história. A nutrição, você erra, se errou, você vai igual uma lancha, você corrige o rumo. A pastagem, é igual um jet ski, você vira para um lado, vai para um outro, pá, muda, renova o capim, errei, pronto. A genética é igual um transatlântico. Depois que errou. Você vai bater Ajuda o nosso pessoal a entender uma coisa. A gente produzia 30 milhões de toneladas de soja na safra 99-2000. Hoje produz 150. Esses aumentos de produtividade do milho, da soja, do sorgo, do arroz, do algodão, não sei o que, passou pela genética? Você responde primeiro? Não, tem o exemplo do que aconteceu, por exemplo, na década de 60, 70, né, nos Estados Unidos, na pós-guerra, né, que aí, digamos, logo da Segunda Guerra Mundial, né, os Estados Unidos têm uma grande crise alimentar, e aí, né, o governo americano aparelhou todas as universidades para desenvolver a base, né, dos principais programas de melhoramento de milho, melhoramento de suíno, sabe? E isso foi juntamente, né, previamente, digamos isso, assim, toda a parte de metodologia, de modelo, foi gestado durante a primeira parte do século. Aconteceu a Segunda Guerra Mundial e aí todo esse embasamento teórico, conhecimento foi aplicado principalmente nos programas de melhoramento de milho. E aliás, nasce o modelo atual do agronegócio. A Revolução Verde. Esse termo acontece nessa época. Isso. E aí, Gilson, todos os programas de melhoramento de aves e suínos, que são um sucesso no mundo, se gestaram basicamente no melhoramento de milho. Então, nós não vamos estar inventando a roda se a gente for falar para o pessoal que na bovinocultura ou a gente conjuga intensivamente a genética, ou nós não vamos sair da nossa. Olha, e é o seguinte, não é bicho de 7 cabeças, não. É só, por exemplo, você vê hoje o pequeno, médio agricultor. O fato de ser pequeno não quer dizer que seja ineficiente. Não, né? Agricultor, pelo contrário,
Então vamos lá, escolhe a cultura. Soja, por exemplo, o milho. Qualquer um deles, em sã consciência, o que o faria usar um cultivar de uma geração para trás, do passado, que vai lhe dar menos produtividade? Chega para o agricultor e fala, olha, você tem essa variedade aqui, o custo de produção, os tratos culturais são esses aqui, X, Y, Z, e aqui você tem outra variedade que tem os mesmos tratos culturais e ele vai te dar 5%, 7% a mais de produtividade, vai te dar mais grãos para o cacho, vai te pendurar mais, enfim. E, então detalhe, viu? Ele é um pouquinho mais resistente ao estresse hídrico. Aí você acha que ele vai falar para você? Não, mas eu vou usar o outro, que eu gosto, eu acho mais bonito. Uhum. Você fala isso, eu me lembro daquela frase do Einstein, a mente depois que expande, não tem lógica. Não volta, né? A genética, né? A decisão genética é, digamos, um produtor comercial, né? Que tem que tomar a decisão, né? De qual touro utilizar, de qual sêmen comprar. Essa decisão tem um impacto, como o Cláudio comentou, de aqui para 5 ou 6 anos. A decisão de hoje é uma decisão que às vezes eu falo, né? Uma decisão meramente administrativa, né? E a soja, Fernando? Se eu errar no cultivar em outubro? Deixa eu quebro. Então me fala uma coisa. Eu quebro em janeiro. Se eu errar, eu quebro. Eu vou falar de alguns países, não permite erros. Se eles são fortes em genética ou não, tá? Estados Unidos. Forte. Europa. Comunidade Europeia. Forte. Argentina. Vamos falar em bovinocultura. Forte. Austrália. Fortíssimo. Índia. Beleza. Então, o que eu provoquei aqui agora? Esses 4 que eu falei antes estão com um crescimento expressivo, tá? Na participação deles no comércio internacional, porque a gente está identificando na última década um movimento crescente da carne com mais qualidade. Uhum. E esse último que eu falei, ele cresce muito, mas com outro perfil de produto. A Índia. Até porque ele tem muito búfalo. E depois que você abate isso, meu amigo, pra você separar o que é a carcaça do quê? Bubalos e bós índicos. Então ele tem, principalmente quando eu vou fazer o food service, e lembrando, por exemplo, nosso maior cliente, que é a China, compra carne só do dianteiro, amigo. A China não é comprador de boi brasileiro. Aliás, a gente devia chamar dianteiro China, não boi China. Porque o traseiro tem que ficar no Brasil, ou tem que ir para outro país. E nessa hora, o concorrente nosso Índia lá tem um produto na hora que moe, meu amigo. E o food service, ele trabalha com carne processada, né? E aí, por que eu estou dizendo isso? Gente, peraí, nós já sabemos que isso daqui está... Por isso que eu falei lá no início, esses fatos estão postos. Não tem ninguém inventando coisa aqui. O que eu estou dizendo é como é que a gente captura essa oportunidade. Então, peraí, tem essa movimentação de mercado, os caras já estão se movimentando, estão conquistando. Olha o preço da carne brasileira, que fala assim, nossa, a arroba do Brasil é a mais barata de todas. Mas assim como o preço da carne, nossa, é a mais barata do mundo. Dos players que operam o mercado internacional, Cláudio, a carne mais barata é a brasileira, meu amigo. A carne americana chega a custar o dobro da carne brasileira. Nós estamos vendendo hoje, essa semana, $4.500 a tonelada. E tem hoje americano vendendo hoje a $8.300 a tonelada. Então, aí passa por um tal de agregação de valor, sabe? De construir uma cadeia diferente, de explorar esse boi diferente, porque tanto os Estados Unidos quanto nós temos que desmontar o boi. E temos que montar o boi, mas eles montam de uma forma diferente da nossa. Eles têm muito mais subproduto que o nosso, porque a agroindústria deles é mais forte que a nossa. Então, talvez eles sejam mais fortes no coxo do que nós por causa disso. E eles têm um mercado consumidor que já está educado a pagar mais por um produto diferenciado, hein? Nós começamos a embalar carne em 2011, tá? Então, o mercado nosso é um bebê. Então, o que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte. A genética pode me ajudar na melhoria de ganho de peso? Sobretudo reduzir a idade da abate, né? Abater mais rápido. Então, no meu eu gasto menos tempo, por consequência, eu vou gastar menos insumo, por consequência, eu vou usar menos dinheiro. Velocidade de crescimento. O Gilson, assim, quando você fala, primeiro quesito, né, de qualidade de carne, para fazer
Seja, o primeiro quesito é animal jovem. Reduzir a idade do abate. Eu vou falar uns nomes aqui, vocês me Fácil. falam. Sim ou Se não? falar o nome, você fala sim ou não. Tá. Índice de pré-ex, Sim. Sim. eficiência no processo de gestação, aparição e desmame. Sim. Precocidade, Fato. ganho de peso, 3 precocidades. Terminação, crescimento, terminação e sexual. ganho de peso, Positivo. usar menos insumo. Sim. Também. Manejo, não, né? Bem-estar animal. Melhor aproveitamento da carcaça. Perdão, não vi. Melhor aproveitamento da carcaça. Aproveitamento da carcaça. Rendimento. Sim, rendimento de corte. Rendimento de cortes carnes. Que aqui eu já estou usando a linguagem da etapa seguinte. Tá. Né? Beleza. Preço de arroba? Que bom. Então, eu não consigo mudar o preço da arroba, mas consigo mudar a quantidade de arroba que eu tiro daquele animal, né? Aquela unidade, é isso? E eu posso fazer em menos tempo. Reduzir o custo da arroba. Então tá. Então, por exemplo, e aí? Então, se eu tenho outros amigos meus que estão trabalhando a tecnificação e intensificação dos processos de recria e engorda, e 97% do mercado míope está focado na recria e engorda. Só tem 3% do foco na cria, tá? Só esquece que vem de algum lugar, né? E é isso que eu quero chegar. Na cria, porque agora eu tenho outro amigo meu que agora falou, Gilson, aquela tese sua estava certa e eu estou investindo nisso. E nós vamos trabalhar para intensificar a cria agora. Nós queremos chegar agora a 3 UAs por hectare, hein? Vocês acreditam nisso? Eu acredito. Nós já temos case em funcionamento. 3 UAs por hectare de cria. Ou seja, cria intensificada. Aí eu quero perguntar o seguinte, gente, se eu estou melhorando tudo isso, você está germinando e a genética me ajuda naquilo tudo, se nós nos dermos as mãos, porque assim, eu não acredito, e aí eu vou falar, eu sou um cara muito entusiasta, e muito otimista, mas o meu grau de realidade é muito grande, de realismo, né? Então eu não acredito que um pecuarista tenha condições de operar sozinho. Tem uns indicadores que o professor Pietro Baruselli, da USP, mostra, é que se você pegar bem nos últimos anos, né, a idade da abate dos animais reduz. Mas quando ele mostra alguns indicadores da cria, né, por exemplo, o número de bezerros por vaca, né, exposta, esses indicadores não melhoram, ou seja, você está reduzindo o ciclo, aumentando a eficiência do ciclo só da recria e engorda. Agora, a nível da cria, continua como o passado. Agora, aí nessa questão da intensificação da cria, logicamente, como você já tem comentado, né, acho que é o setor que menos investe. E isso acho que assim, onde a genética tem mais opções e o potencial de melhora é muito maior. Seja para sistema, por exemplo, de 3 UA por hectare, altamente intensificado, onde o criador pode melhorar o manejo, melhorar a pastagem, como para sistemas onde você tem uma limitação ambiental, não tem sono, não tem chuva, tem limitação de chuva, você tem opção também. Ou seja, eu acho que assim, a genética, né, ela te dá a opção de você melhorar a eficiência dos processos nos vários... De maneira transversal. Isso, Tem uma outra coisa que vocês vão falar aqui, gente, que o Cláudio me alertou isso um dia, ele me dando uma aula. E esse tem a vantagem. Eu finjo que eu não ouço, mas eu ouço tudo, viu, gente? Mas ele me alertou uma época, ele falou, eu interrompi a aula dele, perguntei assim, você está querendo me dizer que você consegue me dizer nesta hora que esse animal não vira? Falou, sim. E você está querendo me dizer que nessa hora você consegue me dizer que esse animal tem 80% de chance a mais de chegar onde eu quero? Sim, então o nome disso é... Eu aumento a minha capacidade preditiva? Isso. Sim, aí depois eu falei assim, peraí, mas se eu começar a medir isso, eu estou aumentando a minha acurácia também? Sim. Gente, vamos lá, dinheiro só vai para onde tem risco, porque risco é que gera rentabilidade, mas ele precisa estar no ambiente de risco, ele precisa estar no ambiente de risco controlado. Ou seja, um risco que eu consiga ver, calcular e manter ele sob controle. Tá? Vou fazer uma piada, né? Que os melhoristas, tipo Cláudio e eu, estão muito preocupados pelo futuro. Né? E por isso temos geralmente uma conduta de ser um pouco ansiosos, né? Porque sempre você está sempre preocupado, não com o presente, sino com o futuro. Ou seja, na tomada de decisão hoje,
a gente tem condição de te dizer com certo nível de risco O que vai? o que pode acontecer. Então, olha só, se eu não tenho um especialista que me diga com certeza quanto vai estar a arroba daqui a 36 meses, quanto vai estar a Selic, quanto vai estar o CDI, e por trás disso tudo é dinheiro que manda, porque sem dinheiro eu não compro insumo, eu não compro sêmen, eu não compro matriz, eu não compro hectare de terra. Qual é a segurança do mercado, né? Então eu tenho que puxar o assunto, pessoal, para onde nós temos controle. Por exemplo, toda vez que a bolsa sobe, cara, eu falo, puta, perdi tanto. Aí, cara, subiu o ouro, perdi de novo. Subiu o petróleo, perdi de novo. Mas é porque eu não tenho nem petróleo, nem ouro e nem dinheiro investido na bolsa. Então, toda vez que movimento esse, eu não consigo ganhar nem oportunidade, né? E por que isso? Porque eu tenho muita dificuldade em operar ambientes que eu não consiga ter um pouco mais de controle, tá? Só que assim, dentro do meu ambiente aqui, meu amigo, aí eu tenho mais controle. Porque aqui é a minha decisão é que manda. Então, o que eu estou querendo dizer aqui agora é o seguinte. Eu estou trabalhando há muito, agora já não são meses, são anos, na construção do que eu chamo a nova pecuária do Brasil. E vai conjugar essa nova pecuária vários verbos simultaneamente. E tudo que eu estou fazendo para que o capital, e eu sei que alguns estão me assistindo, esteja confortável para falar: quero estar nisso, conta comigo para fazer esse desenvolvimento aí. E aí, nessa hora, o papel da genética é imprescindível. Por quê? Nós já conseguimos um modelo de produção para intensificar e tecnificar a atividade de pecuária de cria. Já estamos com uma parceria em construção para operacionalizar, tá? Então, eu não quero mais agora, não preciso nem convencer o pecuarista. Se ele só falar assim, cara, eu não estou conseguindo ter rendimento da minha fazenda e estiver disposto a ter rendimento, a gente entra na fazenda dele, faz uma sociedade, não na propriedade dele, no patrimônio dele, mas no negócio dele. Tá? Nós viramos sócios, ou seja, a gente participa do risco junto e ganha no êxito, mas nós assumimos o controle do negócio e vamos aplicar toda essa técnica. Então, a partir do momento que nós já temos um modelo de produção validado, nós já temos um grupo de profissionais qualificados para operar isso. E temos do outro lado, gente, porque assim, eu tenho um outro time trabalhando no mercado de carne, tá? Eu tenho uma equipe de inteligência hoje decupando o mercado de carne para a gente entender o máximo, né? Assim, porque hoje quando fala, Cláudio, o consumo per capita esse ano vai ser 29,5 kg. Ótimo. Do quê? Não, de carne. Não, qual carne? Qual tipo de carne? Preparado de que jeito? Aonde? Por quem? De qual corte? De qual animal? Não sabemos nada disso. Olha como é que o mercado nosso é incipiente ainda. Tá? De novo, tem que ter alguém que não tem o que fazer para estar fazendo essa coisa. Eu não tenho o que fazer, eu vou fazer hoje. Tá? Então, assim, quando eu tô... E aí, agora vocês estão entendendo por que eu convidei vocês para essa mesa. Para dar a vocês a notícia de que isso não vai acontecer. Isso já está acontecendo. Então, eu já tenho parceiros hoje colhendo, fazendo 5 cortes de capim, indo para 8. E colhendo de 3,5 toneladas a 4 toneladas e meia por corte, tá? Então, você quer dizer o seguinte, entendemos de inteligência de solo agora e conseguimos fazer um acordo bom com o solo e ele devolve tudo aquilo que a gente está colocando nele, tá? Conseguimos também levar essa produção desse capim para dentro de um coxo e colocar um animal melhorado geneticamente ali. Pensa o que aconteceu, gente. Um animal precoce, de uma qualidade espetacular. Por que nós estamos sabendo disso? Porque esta unidade nossa de produção de carne com osso, não é mais um lugar de criação de boi, está vendendo carne direto para o ponto de venda, tá? Então nós estamos enxergando a reação do ponto de venda com o produto. Detalhe, e está sendo remunerado pelo tal. Isso é que é importante. Então olha só. Então isso não vai acontecer, isso já está acontecendo. Então o modelo de produção já está em execução em ambiente real, ou seja, dentro de fazendas. E esse modelo que mais me agrada é essa frase, que o produtor, e esse modelo está sendo melhor remunerado por todo esse trabalho que está sendo realizado. Quantos anos vocês têm de mercado? Você terminou, Fernando. Você tem quanto tempo? 20 anos. Você? 20 de mercado? Pô, faz pergunta difícil. Verdade secreta?
De mercado, né? Vão 80. Olha, rapaz, vai fazer 38 anos, hein? Olha só. Eu fico feliz demais, sabe por quê? Olha o tanto que nós dedicamos da vida. E eu vou fazer 56 anos de idade. Se eu fizer a conta quando eu comecei a estar lá na chácara trabalhando, daria até hoje 41 anos fazendo isso. Desde que eu comecei a lidar com as vaquinhas de leite ali e comecei a inseminar em 1984. Eu mesmo, eu fiz o curso para inseminar. Eu fui visitar um frigorífico outro dia, que aliás vou recebê-lo com uma visita, estou muito feliz, foi a terceira geração que foi me atender, e eu descobri que eu vendi jornal pro avô dele. Porque um dos meus primeiros negócios foi vender jornal em açougue para embalar carne. Então hoje, quando eu vejo aonde nós conseguimos chegar, quando eu vejo as reuniões que eu participo, os assuntos que nós estamos discutindo, porque eu rodo muito o Brasil, eu converso com bastante gente, eu estudo esse movimento mundialmente, então eu estou o tempo todo estudando macro e micro, macro e micro. Então hoje, quando eu vejo acontecendo o que era sonho e que fez várias pessoas a sonharem juntos e dedicarem a vida, vocês dedicaram a vida para isso. Sim. Acontecendo, eu sou muito grato a Deus dele ter nos dado a oportunidade de juntos poder estar construindo isso, porque isso é uma construção de muitas mãos. O que está acontecendo agora é que eu estou me dedicando a integrar essas muitas mãos, que é muita gente competente, muitas cabeças brilhantes, tá? Para fazer isso funcionar, para fazer uma coisa só: gerar riqueza e redistribuir essa riqueza na cadeia de forma que a gente reequilibre. Porque nós estamos com um desequilíbrio na cadeia. Nós estamos com uma ponta ganhando muito dinheiro, com pouquíssimas pessoas distribuindo esse dinheiro entre si, e uma outra ponta imensa, com muitas pessoas ganhando pouco dinheiro ou nenhum dinheiro e distribuindo nada, porque não tem que distribuir. Mas peraí, eu tenho demanda, tenho necessidade, tenho tecnologia, por que eu não vou mudar isso? Então, gente, eu sempre digo o seguinte: eu não quero mudar o atual status quo do mercado. Eu acho assim, 70% do mercado é de commodities e é muito eficiente. E eu tenho como ajudar isso, melhorar isso com a inteligência genética, com mais planejamento, com mais gestão, ajudar as famílias a fazerem um bom processo de sucessão. Mas existem os outros 30% do mercado que estão soltos, gente, desassistidos. Então eu fiz contas, é um mercado de 2 milhões de toneladas de carne para a gente estar operando. É um mercado de 12 milhões de cabeças serem batidas por ano, Cláudio. É um universo aí de 600 mil propriedades para a gente estar ajudando. Mas eu sou mais restrito, então assim, nós estamos lançando um desafio. Nós queremos pegar agora quais são... Hoje a gente tem uma conta que tem 71 mil fazendas, concentrando mais ou menos 67% do movimento da quantidade de arroba. E nós chegamos à conclusão que no máximo 20 mil dessas 70 tem hoje um software de gestão. Se você não tem um software, como é que você faz gestão? Então nós estamos colocando uma meta agora, e eu estou organizando um grupo, que nós queremos pegar mais 20 mil fazendas. Nós queremos sair das atuais 20 para 40 mil. E aí essas próximas 20 mil vão entrar nesse novo modelo. E o produto delas vai ser direcionado para essa parte do mercado que está mal assistido. Então, enquanto essa mesa aqui está trabalhando, tem uma mesa de uma amiga muito querida trabalhando, sabe o quê? Preparação do ponto de venda. Tem outra mesa de um amigo muito querido trabalhando, sabe o quê? Mercado de food service. Então, estão muitas mesas trabalhando, mas que estão sendo ordenadas para operar em conjunto. É por isso que eu não tinha contado para vocês o motivo do nosso encontro. Eu vi, aquela história, né? Um amigo é assim, né? Vamos ali. Não pergunta para que é, né, Fernando? Aí a gente veio e no caminho falou assim: vem cá, qual que é a pauta? Aí eu falei pro Fernando: eu não sei qual é a pauta. Aí o Fernando, ele não falou com você? Ele falou: Fernando, não. Ué, então vamos, né? Vamos lá a gente descobre. Bom de amizade é isso, que a gente confia no outro. Nós vamos caminhar para o encerramento agora, mas eu queria deixar vocês à vontade para deixar uma mensagem final sobre isso que nós falamos, porque isso nos dá uma visão de futuro. Isso dá um acalento. Eu sei que quando a gente ouve coisas por qual nós nos dedicamos muito, internamente o que acontece? Até uma mudança hormonal, né? Tem coisa vindo. E eu quero deixá-los à vontade pelo seguinte: vocês, ao longo da construção da carreira de vocês receberam contribuições de muitas pessoas
deram contribuição para muitas pessoas. Essas pessoas se organizam em nomes de empresas, de instituições, e tudo é relacionamento. Então, vocês vão ter a liberdade, porque vocês já estão nessa mesa conosco há algum tempo. Vocês são pessoas que eu confio, que me ensinam muito, né, e estão sempre disponíveis. Então, mas eu quero dar outra liberdade para vocês, tá? E uma liberdade com poder, que é o quê? Vocês vão ter a condição de indicar e colocar nas mesas quem vocês acharem que vão ter que participar disso. E aí, educadamente, eu falo, gente, é importante você começar a organizar um mercado aqui com amigos, porque a gente vai escolhendo quem que a gente quer estar junto. E nós estamos partilhando o mesmo propósito, gerar prosperidade. Valorizar. Tá? Então, a minha missão de vida que eu escolhi alguns anos atrás é ser um agente transformador. E é isso que eu me dedico. E eu acabei de sair do mosteiro alguns dias atrás, onde eu estava meditando sobre pescar o humano, que é pescar o melhor que as pessoas têm dentro de si. Então, é isso que eu estou me dedicando ultimamente. Então, eu deixo aqui agora o espaço para vocês darem uma mensagem de futuro, agora ouvindo esse tema e já sabendo o que a gente estava... E sabendo que, assim, vão ter desdobramentos muito rápidos agora, né? Porque como cada um estava estudando a sua partitura separada, o violino, o piano, a tuba, agora nós estamos começando a reunir para daqui a pouco a gente organizar o dia que a Sinfônica vai tocar, tá? E está muito perto. Então, palavra de vocês para a gente encerrar o nosso espaço de hoje. Gostei. Gostei? Não, Gilson, assim, como o Cláudio comentou, né, assim, eu considero uma pessoa, né, de extrema confiança e acho assim, eu sou muito fã seu, né, por causa dessa missão, né, de dedicação e olhar, digamos, uma missão, né, como país e como sociedade, né, que é um desafio, né, e, digamos, como um agente transformador, né, de reunir pessoas, de tirar o bom que tem cada pessoa, cada equipe, por um bem comum, né? Acho que isso aí não é uma tarefa fácil, né? E eu gosto, né, ao longo, né, de todo o podcast, né, como você vai nos encaixando e direcionando para um foco só, né? Que é o bem comum, né? Acho que isso é o principal, né? O bem comum de todos os agentes e tirar, digamos, as capacidades e qualidades de cada um. E um desafio muito grande que, né? Digamos, acho que assim, o benefício, né, é para como um todo, né? Olhando, digamos, a prosperidade, né, da nação. Acho que isso é o principal. Muito bom, obrigado. Da minha parte, eu acho assim, eu acredito muito, Gilson, quando a gente tem um propósito, né? E esse propósito me parece muito claro, na sua missão, o que você pretende de dar essa organizada, dessa visão holística, e eu gosto disso. E uma coisa muito importante é que em todos os momentos eu entendi que todos os segmentos serão devidamente monetizados de maneira agregada. É um ganha-ganha, ou seja... Ninguém tira resultado. Exatamente. Então, não é ninguém, não é uma organização exploratória, né? É uma simbiose e ninguém fagocita ninguém, não é fagocitose. E eu vejo isso, essa convergência na mesma direção. Até lá como produtor final, dono de casa lá vai ter o benefício. E aquele que está lá no início da cadeia, que permitiu, que trabalhou arduamente para que aquele produto chegasse lá na ponta, ele também vai ser valorizado. Porque se você não o valorizá-lo, você mata. Então, eu estou muito feliz de fazer parte disso. E só posso dizer o seguinte, a palavra de ordem é a inteligência disso, que é fundamental. O pessoal ainda não entendeu que o mundo agora é da inteligência também artificial e que quem não tiver essas informações de maneira corretamente organizada não vai ter informações, não vai ter conhecimento
e, consequentemente, não vai antecipar a tomada de decisão, e, consequentemente, as coisas não vão caminhar. É isso, a mensagem que eu deixo. Obrigado, Fernando. Obrigado, Gilson. É um prazer, mais uma vez, estar aqui com vocês. Que bom. Não, isso que o Cláudio comentou, acho que assim, a parte da classe, né, que a gente representa, né, que é o setor primário, né, o criador, o produtor, o empresário, acho que esse conceito, né, que o Gilson traz, né, muitas vezes as pessoas não têm essa oportunidade de ter acesso à informação e utilizar essa informação e tirar proveito, né, com o intuito, né, de ter uma maior, digamos, poder de decisão, né, em relação às ações que se tomam no dia a dia. Eles não tinham, agora vão ter. Exato. Meus amigos, muitíssimo obrigado. Quero agradecer vocês aí que nos acompanharam e dizer o seguinte, assim como o Cláudio falou ali da fagocitose, né? Quando esse desenho foi feito, ele teve na essência dele de que o ofensor fosse um só, a ineficiência. Então, 100% do que nós estamos trabalhando é colocando um inimigo comum, que é a ineficiência. Então, ninguém tira resultado de ninguém. Todos vão tirar resultado da ineficiência. E cada vez que eu tiver um animal melhor, quando eu tiver uma vaca melhor tratada, eu tenho um bezerro melhor. Quando eu tiver um bezerro melhor tratado, eu tenho um garrote melhor. Quando eu tiver um melhor garrote, eu tenho um boi melhor. Quando eu tenho uma carcaça melhor, eu tenho um rendimento de desossa melhor. Ou seja, eu tenho um produto final melhor, num preço adequado para aquilo que eu estou entregando, deixando o consumidor satisfeito e todo mundo ganha dinheiro. Ninguém tira resultado de ninguém. Pelo contrário, a melhoria de um gera ganho para a etapa seguinte. Então, muito obrigado a vocês. Em breve eu volto aqui mostrando como vai se desdobrar esse projeto de agora em diante, porque esse é o espaço da inteligência no agro, que a gente se dedica a justamente criar condições para que vocês possam ter um futuro melhor, mais próspero, mais feliz e mais distributivo. É isso que a gente precisa, tá bom? Um abraço a todos e até a próxima. Essa é uma produção AgroSelections TV. Diretora ASTV e jornalista responsável, Gislaine Betim, MTB 62765SP. Coordenação de conteúdo, Jean Pérez. Técnico de estúdio, captação e edição, Gabriel Veras. Estúdio ASTV.